Uma pergunta frequente que vocês fazem, então, é se o TDAH é genético, se tem uma relação genética, né? Então fica aqui comigo que eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E aí eu quero conversar um pouquinho, que é uma dúvida bastante frequente, que é em relação aos fatores genéticos, né? Então o TDAH, a gente pode afirmar, né, que existem fatores genéticos envolvidos no TDAH? Então o que a gente já sabe hoje, né? A gente não tem um marcador biológico, quando a gente vai pensar nos transtornos do desenvolvimento, então não é só o TDAH, e nem nos transtornos psiquiátricos também a gente não tem. O que é o marcador biológico? Assim, eu tenho um exame de sangue que aponta que tem alguma questão errada ali, que não está dentro do parâmetro. Tem uma radiografia que me mostra exatamente onde a perna está quebrada. Na saúde mental, a gente ainda não tem esse tipo de marcador biológico, né? A ciência está desenvolvendo. A gente espera que em algum momento isso aconteça, mas isso ainda não é possível. Então eu não consigo fazer algum exame, nem exame de imagem, nem exame de sangue, nada disso, para diagnosticar o TDAH e nenhum outro transtorno do neurodesenvolvimento, nem TEA, nem deficiência intelectual, enfim, nenhum desses. Mas o que a gente já sabe? Que existem fatores genéticos importantes envolvidos. Por quê? Porque quando a gente vai fazer essa investigação, fazer pesquisas, e a gente faz acompanhamento longitudinal, a gente já sabe que é muito comum. Então, se a mãe ou o pai foi diagnosticado, os avós, então a gente já tem dados importantes que demonstrem que existe uma influência genética muito importante relacionada ao TDAH. Isso já é dado de pesquisa, a gente já sabe que sim. Então, os fatores genéticos são importantíssimos. Então, por isso, quando a gente faz a investigação clínica, já que a gente ainda não tem um marcador biológico, a gente sempre vai investigar. Como é que foi o desenvolvimento desse pai e dessa mãe? Como é que é a rotina dia a dia desses pais? Como é o histórico dos avós, de primos, enfim. É importante a gente investigar, porque a gente já sabe que os fatores genéticos, eles serão importantes, né? Isso é muito importante. Lara, então não temos fatores ambientais? Sim, a gente tem fatores ambientais envolvidos. Então, por exemplo, toda a questão relacionada pré-natal dessa criança, então ter todos os cuidados que uma grávida deve ter em relação à contaminação por chumbo, alumínio, né? Então, os ginecologistas falam, vamos evitar, não pode pintar o cabelo, não pode usar alguns tipos de produtos, né? Tem que fazer toda a suplementação, vitamina, tem que entender essa mãe, né? Tem que entender essa gestação, tem que também entender essa questão e acompanhamento da gestação em função da prematuridade. Então a gente já tem alguns dados de correlação também. Então bebês prematuros também tem uma tendência maior a apresentar o TDAH, tá? Então a gente já sabe de alguns fatores que são importantes, ambientais, então a gente vai chamar esses fatores ambientais, então relacionados ao planejamento gestacional, o acompanhamento gestacional, essa questão do nascimento dessa criança. Essas questões são importantes, mas a gente já sabe que a influência genética, ela é predominante, então que a gente precisa investigar, entender o histórico dessa família aí, inclusive nesse momento de avaliação diagnóstica. Tão importante porque sim, porque a gente já entende a importância dos fatores genéticos relacionados ao TDAH, tá bom? Se você ficar com dúvida, comenta aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Até a próxima.